Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso segundo bloco, desta nossa aula inaugural em Direito da Criança e do Adolescente para o Exame de Ordem. Nós encerramos o bloco anterior discorrendo sobre a doutrina da proteção integral, que é o marco ideológico do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que viria a ser essa proteção integral que substituiu aquela doutrina da situação irregular? Como nós havíamos refletido, a situação irregular era o olhar para a conveniência do adulto. Olha, esse menino aqui delinquente ou abandonado está sendo inconveniente social. Ele está ocupando espaço aqui na rua, Está enfeiando nossa cidade no meio da rua, ou está incomodando os nossos adultos, praticando delitos. Vamos fazer o seguinte: vamos segregá-lo, Vamos colocá-lo, varrê-lo para debaixo do tapete. A proteção integral olha para a criança, olha para o adolescente. Eita, esse adolescente está privado de cuidados básicos ou está com um comportamento desviante. Ao invés de eu pensar no que precisamos fazer para nos livrarmos dele, eu pergunto do que é que ele precisa. Daí, a proteção integral ser o cartão de visitas do Estatuto da Criança. Olha o artigo 1º que logo declara, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E no que é que consiste essa proteção integral? Significa que as crianças devem ser protegidas em todos os aspectos, em todas as suas necessidades. Para isto, é necessário que um conjunto de mecanismos jurídicos voltados a facultar o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, todos esses aspectos estão contemplados na proteção integral. Tudo bem? Se isto é assim, se agora eu olho para a criança, a proteção integral está alinhada com a condição do infante e do adolescente como sujeito de direitos e ainda com aquela prioridade absoluta, O que nós chamamos de princípio do interesse superior ou simplesmente do melhor interesse da criança. Aparece muito isso em prova, tá? O melhor interesse da criança e do adolescente é uma verdadeira fórmula mágica. É a pedra filosofal, transforma tudo em ouro. Então, em nome do melhor interesse da criança, quase qualquer formalidade é relativizada, Nós devemos primar por entregar proteção. Sempre. Tá bem? Vamos lá. O artigo 5º do Estatuto da Criança, não só o artigo 5º, também é um princípio do direito da criança a condição desses indivíduos como sujeitos de direitos. Isto fica muito claro em diversas passagens, está claro pelo que deflui do artigo 227 da Constituição, e é reforçado aqui, pelo artigo 5º e diversos outros dispositivos do Estatuto. Nenhuma criança ou adolescente será objeto. Ela não é objeto, ela é sujeito. Qualquer forma de violência, negligência, discriminação, crueldade, exploração. E vejam aqui o inciso 1º, condição, lá no artigo 100, parágrafo único do Estatuto, entre os princípios da proteção à criança, aparece também a condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos. Próximo princípio,
interpretativo é a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Quer dizer, eles são sujeitos de direito, eles têm direitos, mas a forma como eu entrego esses direitos a esses meninos e a essas meninas é diferenciada. Por quê? Porque distinta é a sua condição no meio social. Uma vez que eles são pessoas em desenvolvimento. Isto vai implicar um tratamento diferenciado. Lembre-se, por exemplo, da lei relativamente recente, que é a Lei 13.431 de 2017, estabelece o quê? Um protocolo especial para o atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O que é isso? É o respeito a essa condição peculiar desses indivíduos. A forma como eu trato o infrator, não é? Em comparação com o tratamento dispensado ao criminoso adulto, também é diferenciada. Então, vejam lá o que diz o artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta, os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Eu preciso primar pelos seus interesses, mas também ter em conta que eles têm um discernimento ainda imaturo, que eles têm uma maturidade emocional, linguística, uma capacidade de cognição ainda não devidamente, não completamente formados. Feitas essas premissas iniciais, feitas essas considerações iniciais, vamos agora nos debruçar sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Eu quero chamar a atenção de vocês, amigos, inicialmente, para algumas ressalvas, tá certo? Para algumas ressalvas. Primeiro, esse rol de direitos da criança e do adolescente que está aqui compreendido não exclui os demais direitos assegurados pela Constituição aos indivíduos em geral. Apenas esses direitos, ora, são direitos especiais, né? Por exemplo, a liberdade de brincar, né? Não aparecem explicitamente na Constituição. Ora, são direitos que aparecem na Constituição para qualquer pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulta, mas aparecem com feições diferenciadas, justamente para fazer frente a essa característica, a esta condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Tranquilo? Vamos lá. O artigo 4º do Estatuto da Criança praticamente repete, né, aquele rol que nós já lemos do artigo 227 da Constituição. E esse rol, como eu disse, é meramente enunciativo. Não é um rol exauriente, não é um rol exaustivo, que contemple todos os direitos fundamentais. Apenas esses são tratados com mais vagar, com mais deferência, mais carinho até, no Estatuto. Vamos lá. Além desse rol, eu quero chamar a atenção de vocês para esses grifos que eu fiz aqui em vermelho. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar esses direitos com absoluta prioridade. Então, esse dispositivo nos diz muito. Primeiro, é dever do poder público, em todas as esferas, União, Estados, município, Distrito Federal, todas as esferas. É dever, evidentemente, da família. Afinal,
já diz o ditado, quem pariu Mateus, que o embale, que o balance, né? Mas chama a atenção a previsão dos deveres da sociedade e da comunidade em assegurar esses direitos. Em direito constitucional, nós denominamos isso que eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isto é, os direitos fundamentais permeiam as relações privadas, né? Particular com particular. De modo que todos nós devemos zelar por esta guarda. Quer um exemplo? Os hospitais, as escolas, quando tomam conhecimento de sinais que indicam a prática de violência contra uma criança, eles são obrigados a comunicar ao conselho tutelar. Podem acionar outros órgãos, mas a porta de entrada originalmente é o conselho tutelar. Mas se quem bateu na criança não foi ninguém na escola, foi a família. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que você tem a ver com isso? Que você faz parte da comunidade. Tá bom? E do ponto de vista das competências constitucionais, a proteção à criança e ao adolescente é a competência material comum, ou seja, todos os entes participam dessa proteção, e a competência legislativa concorrente. União, Estados, Distrito Federal podem legislar acerca da proteção à infância e à juventude. Bem, o artigo 4 já falei, né? Repete aquela previsão da absoluta prioridade, né? Que é uma prioridade qualificada em relação às inúmeras prioridades que o Constituinte assegura, mas o estatuinte, né? O legislador, no Estatuto da Criança, quis não esgotar, mas pelo menos sinalizar no que é que eu aplico a que se aplica essa prioridade absoluta. Lembrando que ele apenas sinalizou. Esse rol aqui é meramente ilustrativo, meramente exemplificativo. Não é, portanto, um rol fechado, números clausos. Não. Vamos lá? Em que é que consiste, exemplificativamente, a prioridade absoluta? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, por exemplo, no hospital, agora na Covid-19. Aparece um paciente esperando tratamento e aparece agora uma criança. Situação igualmente grave. Primazia da criança. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Por isso que você vai lá no supermercado, por exemplo, e tem, entre as preferências na fila, quem está com criança de colo. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Isso aqui é uma piada, né? Por conta do princípio da prioridade absoluta, nós encontramos lá no artigo 100, parágrafo único, inciso 4º, o princípio do interesse superior da criança e do adolescente, também denominado de quê? Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Esse princípio pode ser resumido ao que o desembargador Luiz Carlos Figueiredo, uma das grandes figuras humanas, uma das grandes autoridades no direito da criança e do adolescente no Brasil, resume da seguinte maneira: se você atua na área da criança e do adolescente, estiver em dúvida sobre como proceder, olhe para a criança. Olhe para a criança, que aí você não terá mais dúvida do que fazer. A prioridade é ela. Interessa? Conflito entre o interesse da criança e dos adultos, ainda que esses adultos sejam seus próprios pais, não tenha dúvida, olhe para a criança. Vamos agora explorar os direitos fundamentais da criança.
Primeiramente, no primeiro bloco, nós encontramos os direitos à vida e à saúde. De cara, né, de antemão, eu já observo um fato interessante aqui. É que o Constituinte aplicou o que nós chamamos de cumulatividade dos direitos fundamentais. Ele percebe que a saúde e a vida estão umbilicalmente ligadas, então tratam os dois em bloco. Não há como eu proteger a saúde sem proteger a vida, não há como proteger a vida sem proteger a saúde. Por isso trata-se em bloco. Tá? Eu recomendo fortemente que vocês leiam o Estatuto, mas, e aliás, no material de vocês, no PDF, já aparece muita transcrição do Estatuto, né, porque as questões da prova geralmente são de lei seca, você tem pouca jurisprudência de porte, né, para a infância e juventude dentro da prova que vocês farão. Mas eu queria destacar alguns aspectos que saltam aos olhos em relevância e que não são tão óbvios. Tá? Vejam, o estatuto é da criança e do adolescente. Mas a criança e o adolescente estão envolvidas em um contexto. Este contexto imediato, no qual essas crianças e adolescentes estão inseridos, chama-se família. Então, o legislador, atento a esta dependência da criança para a sua família, e sabedor, aliás, e desejoso de que a família seja o locus de pertencimento dessas crianças, pensou assim, olha, em algumas situações não adianta eu só proteger a criança. Eu preciso proteger a família diretamente, para indiretamente a criança também estar protegida. E essa forma de ver as coisas ficou mais evidente ainda com a chamada Lei do Marco da Primeira Infância, o Estatuto da Primeira Infância, que foi a Lei 13.257 de 2016. Essa lei trouxe inúmeras alterações ao ECA e bastante interessantes. Especialmente por proteger a mulher. Seja a mulher a gestante, seja a mulher a parturiente, quer dizer, a mulher que está dando à luz, seja a mulher já mãe, que já deu à luz, e mesmo a mulher que ainda sequer engravidou. Peraí. E que danado estatuto tem a ver com a mulher que já é adulta, não tem menino para criar, não tem responsabilidade com criança nenhuma? Seguinte, planejamento familiar. Quanto mais querida, desejada, planejada é uma gravidez, menores os riscos de um malogro, né? De um descalabro, de uma tragédia familiar. Por quê? Porque a família está preparada. Né? Você não vai jogar o menino no mundo. Você vai cultivar essa criança. Né? Aí vejam as proteções que aparecem para as mulheres em defesa da criança. Acesso a programas e a políticas de saúde da mulher e, olha, de planejamento reprodutivo. Já especificamente para os casos das gestantes, parturientes ou mães, nós temos o atendimento pré-natal, pós-natal, quer dizer, depois do nascimento, e perinatal, ou seja, durante o nascimento. E esse atendimento é integral. Em outras palavras, não é simplesmente a disponibilização de um obstetra, ou de um técnico em enfermagem, ou de um enfermeiro, não. Atendimento social, psicológico,
Inclusive, no caso da assistência psicológica, tanto a gestante quanto a mãe recebe esse atendimento no pré-natal e no pós-natal. Preocupado com o quê? Com a atenuação, ou pelo menos a atenuação, ou de preferência até mesmo, a prevenção completa dos efeitos do estado puerperal, né? Que é aquele estado de desarranjo hormonal, né? Neuroquímico no corpo da mulher e que perturba o seu psiquismo. Mesmo que essa mulher não queira exercer a maternidade do filho, que é uma coisa a mulher ser, né, pessoal? Uma coisa é o sujeito ser genitor, ou a mulher ser genitora. Outra coisa é ser pai e mãe, né? Genitor e genitora são aqueles que trazem a criança ao mundo, né? Às vezes por um acaso, por um fortuito biológico. Mas pai e mãe é quem se dispõe a criar. Então, muitas vezes a mulher não quer ser mãe, ela não quer maternar o filho. E para evitar que essa repulsa da mulher pela maternidade possa expor a criança a risco, garante-se o tratamento psicológico também às mulheres que intentem entregar o filho para adoção. E aí vem mais uma lapada, né? Mais uma porrada no senso comum. Não é crime. Não é nenhum ilícito entregar a criança para adoção. Desde que essa entrega seja uma entrega responsável e legal, lícita. Passando pela justiça. Inclusive, o artigo 13, parágrafo 1º, determina que toda vez que uma mulher manifeste o interesse em entregar a criança para adoção, ela seja encaminhada ao Poder Judiciário e lá, aqui no Poder Judiciário, né, atendida, olha lá, sem constrangimento. Eu não vou pressionar a mulher para ficar com o filho, não vou julgá-la, não vou amaldiçoá-la, não. Tá bom? Prosseguindo. O artigo 9º, em defesa dos recém-nascidos, assegura o direito ao aleitamento materno em qualquer circunstância, mesmo que a mulher seja empregada, mesmo até que a mulher esteja presa. Bom? Parágrafo 1º e parágrafo 2º prevêem ações voltadas a estimular, promover o aleitamento materno e a manutenção de bancos de leite materno. O artigo 12, de forma muito feliz, assegura o direito à criança de ser acompanhada em tempo integral quando estiver no hospital por um dos pais ou responsável, mesmo em unidades neonatais e mesmo em UTI, tá? Mesmo em UTI. Então, criança em UTI tem direito a acompanhante, né? Adultos a gente sabe que não. O artigo 10 trata do direito à identificação adequada dos meninos e das suas mães nos hospitais, inclusive sob pena de crime, tá? Sob pena de crime, 2 crimes aqui, artigo 228 e artigo 229 do ECA. Quem descumpre essas medidas sobre a identificação e manutenção desses prontuários pode responder por crime. Os 2 únicos crimes, aliás, no ECA, que aparecem nas formas dolosa e culposa. Ora, manter registro das atividades desenvolvidas até através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Isso aqui é importante. Às vezes, a criança não é registrada, os pais perdem a declaração de nascido vivo, e aí a gente se socorre deste prontuário para poder registrar a criança. Identificação da criança e da mãe, né, para evitar o tráfico de crianças e a subtração de crianças. Fornecimento da
DNV, né, que é da Declaração de Nascido Vivo. E manutenção de alojamento conjunto. Essa não é para estar no berçário, essa é para estar junto com a mãe. Ok? Vamos agora de direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Vejam, em relação ao trabalho da criança e trabalho do adolescente, nós temos uma previsão que é muito cobrada. É isso aqui, ó. A idade laboral. E aí você precisa ter cuidado, porque o Estatuto da Criança e a Constituição estão em certo descompasso, tá? Estão em um certo descompasso. A redação original do Estatuto, apesar de estar ainda no texto da lei, já foi tacitamente revogada pela Constituição. O artigo 60, ó, proíbe, né? Se você for lá no ECA, vai aparecer. Ó. Proíbe o exercício de qualquer trabalho ao menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, pelo texto do Estatuto da Criança, menino com menos de 14 podia trabalhar como aprendiz. Em 1998, entrou em vigor a Emenda Constitucional 20, entre cujas alterações elevou para 16 e não mais para 14 a idade mínima para o trabalho, mas permitindo o trabalho como aprendiz a partir dos 14 anos. Resumidamente, menor de 14 não trabalha de jeito nenhum. Tá? Maior de 14 como aprendiz. A partir dos 16 ele pode ser aprendiz ou pode já ter um contrato de trabalho normal. Tá bom? Então prevalece isso aqui pra gente, tá? Pra prova, prevalece a Constituição. Agora, não é porque o menor de 18 pode trabalhar que ele pode trabalhar de qualquer maneira. Justamente em atenção àquela condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É desenvolvimento físico, mental, emocional, né? Intelectual. Por isso, algumas proibições são feitas, tá bom? Com 16 anos ele já pode ter contrato de trabalho normal. A partir de 14 pode ser aprendiz. Mas mesmo quando ele pode trabalhar, quais são as restrições? Ele não pode desenvolver trabalho noturno, não pode desempenhar trabalho perigoso, insalubre, nem penoso, não pode realizar trabalhos em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Por exemplo, o adolescente não pode trabalhar, a princípio, né, em uma boate, em casas de espetáculos, salvo autorização judicial específica para aquele adolescente. Essa autorização, quem dá, não é a Justiça do Trabalho, é a Justiça Comum, Justiça Estadual, com competência em infância e juventude, tá? Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, qualquer autorização para trabalho fora desse figurino tem que ser submetida individualmente ao judiciário, especificamente à Justiça Estadual, com competência da vara em matéria de infância e juventude. Quais são os trabalhos que o menor de 18 anos pode desenvolver? Sabemos que a partir dos 16 anos ele pode ter um contrato de trabalho comum, regular, normal. Mas além disso, o Estatuto traz 3 modalidades de trabalho lícito, tá? Primeiro, a aprendizagem, né? A aprendizagem, o jovem aprendiz, né? É formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Então, o que é aprendizagem? É trabalho em sintonia com a formação técnica.
é um desdobramento da própria formação teórica. Então, é um complemento. O aluno aprendiz, ele recebe a instrução formal e a instrução prática recebendo por isso. Né? Ele é um trabalhador. Então, nós definimos a aprendizagem como uma formação técnico-profissional metódica, quer dizer, não é feita a formação de forma aleatória, de forma impensada, não é assistemática, não. Tudo é sistemático, metódico. Por quê? O objetivo da aprendizagem é formar técnica e profissionalmente o adolescente a partir de técnicas de trabalho ensinadas por meio de ferramentas pedagógicas. Não é colocar ele para fazer o serviço e dizer, te vira. Ele tem que ser ensinado por meio de ferramentas pedagógicas previstas na legislação em vigor. Tá bom? E a característica, né, essencial da aprendizagem é essa alternância entre teoria e prática, com o fim de oportunizar a aquisição progressiva de conhecimentos profissionalizantes. Ok, amigos? Vamos dar mais um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.